Trabalhador brasileiro trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, oh, oh, trabalhador. Bem-vindos a mais um Deep Dive. Olha, imagine aqueles portos super modernos, sabe? Cheios de tecnologia. Mas e se eu disser que uma tarefa crucial ali ainda depende de força bruta mesmo? Hoje a gente vai fundo nas condições de trabalho dos estivadores que fazem a peação de contêineres. Vamos usar um estudo bem interessante do Porto de Santos e também os documentos específicos de um trabalhador lá do Rio de Janeiro. Exato. É um mergulho importante, né, para a gente entender a complexidade desse trabalho, os riscos todos e como essa modernização que a gente vê nos portos às vezes não chega para todo mundo, para todas as etapas. E tem uma conexão aí até inesperada com a herança cultural que a gente vai comentar também. Isso. Nossa missão aqui é entender a realidade por trás da fixação segura dos contêineres nos navios. Ok, então, vamos lá. Para começar, o que é exatamente essa peação? Às vezes chamam de conexo, né? Isso, peação ou conexo. É basicamente o processo de prender os contêineres, uns nos outros e na estrutura do navio. Geralmente os que ficam no convés, né? Para não se moverem durante a viagem. Ah, claro, para a carga chegar inteira. Exato. E o ponto central do estudo de Santos é justamente esse. Apesar dos guindastes gigantes, os portainers, né, e os transtainers lá no pátio, que agilizam muito o embarque, a peação em si, o ato de prender, continua sendo um trabalho, manual. Bem braçal. Manual mesmo. E que tipo de ferramenta eles usam para isso? Principalmente umas hastes de aço bem pesadas, o pessoal chama de varões. Varões. Isso. E, olha, podem pesar de 5 até 25 quilos. Depende muito do navio, se é mais antigo, mais novo. 25 quilos, nossa. É pesado. E tem também os esticadores. São tipo uns tensionadores para travar os varões, sabe? E também não são leves, não. Vão aí de 8 a talvez 25 quilos também. Caramba! Imagina um esforço físico para lidar com isso o tempo todo. É muita força, sim. E não é só o peso, né? São movimentos repetitivos, braços, punhos, posturas complicadas, sabe? Curvando o corpo, dobrando o joelho, e tudo isso se equilibrando em passarelas que às vezes são estreitas, lá no alto, entre as pilhas de contêineres. E ainda pode ter sol forte, chuva, vento. Exatamente. Condições climáticas adversas complicam ainda mais. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem toda essa tecnologia para mover o container rápido do pátio para o navio. Mas na hora H, na hora de prender a carga para ela ficar segura, volta a ser um trabalho super manual e pesado. Parece um paradoxo. É exatamente isso o paradoxo que o estudo de Santos levanta. Contraria um pouco aquela ideia de que está tudo automatizado na logística portuária, né? O corpo do trabalhador, a força dele, ainda é a ferramenta principal ali naquele momento. E as condições variam muito, imagino. Você falou de navio antigo. Sim, muito. Os trabalhadores têm até um apelido para eles, navios bactérias. Navios bactérias, nossa. Por quê? É porque geralmente tem equipamentos mais velhos, enferrujados, às vezes ainda mais pesados, sabe? Os espaços para trabalhar podem ser apertados, precários. Às vezes falta até guarda-corpo, o que é um perigo enorme de queda. Meu Deus. E os navios mais novos são melhores nesse ponto? Olha, nem sempre. Mesmo os novos que são projetados para levar mais carga, nem sempre têm um design que facilita o trabalho humano da peação. Às vezes falta padronização no equipamento ou falta manutenção adequada, tipo lubrificação. Aí o trabalhador tem que fazer ainda mais força. Entendi. E isso tudo leva a riscos de saúde bem sérios, imagino. Sem dúvida. O estudo de Santos e outras pesquisas, tem uma em Gênova, outra em Cardiff, todas associam esse tipo de trabalho a riscos bem significativos. Quedas, claro. Acidentes com equipamento, tipo um varão quebrar e ricochetear. Nossa. Lesões por esforço repetitivo, a famosa LER, muitos problemas de coluna, lombalgia, dor nos joelhos e, claro, o estresse, a fadiga física, a fadiga mental também. Você mencionou a pesquisa de Cardiff. Ela tem dados sobre como os trabalhadores percebem esses riscos? Tem sim.
É interessante. Entre estivadores de vários portos do mundo, a percepção de risco era altíssima, coisa de 70%. E estresse, quase 60% relatavam. Fatiga física, mais de 70%. É muita gente se sentindo esgotada e em risco. E o trabalho à noite, né? Às vezes com iluminação ruim ali entre as pilhas de containers, piora tudo. E a gente tem um exemplo bem concreto disso, né? Com os documentos do trabalhador do Rio, o Damião Braga Soares dos Santos. Os laudos médicos dele mostram diagnósticos bem específicos. Risartrose, tenossinovite na mão esquerda. Exato. São condições muito associadas a esse tipo de esforço repetitivo, de carregar peso, e os médicos inclusive sugeriram que ele mudasse de função, evitasse essas atividades. Tudo isso, né? Isso, confirmam que ele foi considerado apto, mas com restrição para trabalho em altura. E ele mesmo fez um pedido formal, né, para ter atividades compatíveis com a saúde dele, citando os diagnósticos. É a prova viva do impacto do trabalho. Mas a história dele não para por aí. Tem uma camada a mais, que é fascinante, eu diria. Tem sim. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Documentos de uma ação civil pública revelam que esse mesmo trabalhador, o Damião, ele é o presidente da Associação da Comunidade Remanescente do Quilombo Pedra do Sal. Presidente um quilombo ali na zona portuária do Rio? Exatamente. Um quilombo remanescente. Reconhecido, né? Comunidade de descendentes de africanos escravizados com forte ligação histórica com aquele território. E ele e outros membros da comunidade quilombola estão registrados e trabalham ali nas docas, estiva, capatazia. Trabalhando justamente nessa área portuária com peso histórico imenso. Exatamente. Bem ali perto do Cais do Valongo, que é patrimônio da humanidade pela Unesco, né? Foi o maior porto de desembarque de africanos escravizados nas Américas. E perto também de onde vai ser um centro cultural no antigo Docas Dom Pedro II. Então olha que intersecção, o trabalho portuário pesado, os riscos para a saúde e a memória cultural, a herança afro-brasileira, tudo acontecendo no mesmo espaço. Nossa, é muita coisa junta. Então, o que a gente tira de essencial desse nosso mergulho hoje? Fica muito claro para mim essa tensão, né, entre a imagem high-tech da logística moderna e a realidade do trabalho físico, pesado, arriscado, que ainda está ali, sustentando uma parte importante disso. Sem dúvida. A piação dos containers, mesmo cercada de tecnologia, ainda depende muito da força, da habilidade humana. E isso tem um custo real para a saúde de quem faz. E além disso, essa conexão inesperada com a história, com a herança quilombola ali na zona portuária do Rio. Pois é. Mostra que as docas são muito mais que só lugares de comércio, né? São espaços de trabalho duro, de risco, mas também de identidade, de história viva, pulsando ali. Fica então talvez uma reflexão para a gente levar. Quando a gente olha para um navio gigante cheio de contêineres ou pensa na velocidade das entregas, será que a gente para pensar no esforço humano, nos riscos envolvidos e nas histórias, às vezes histórias ancestrais, que estão literalmente amarrando tudo isso para que funcione?